Vamos ver então como é que a gente pode completar essa tabela aqui com seno, cosseno e tangente dos seguintes ângulos. Esses ângulos também são chamados de ângulos notáveis, são os mais utilizados, né? Para o ângulo de 45, o ângulo de 30 eu vou deixar como exercício, eu vou dar a dica aqui e vocês podem fazer como exercício. Eu vou tomar um quadrado de lado L, suponha que isso aqui seja um quadrado de lado L, por mais que não pareça. A gente sabe que um quadrado tem 4 ângulos retos, ou seja, 4 ângulos iguais a 90 graus. E eu vou dividir, então, essa diagonal aqui. Dividir o quadrado usando essa diagonal. Ao fazer isso, eu obtenho um triângulo, retângulo, né? De lado L, L aqui, né? Cateto L. E a hipotenusa aqui desse triângulo, já que ele tem um ângulo reto, ele é retângulo, a gente pode chamar de x e fazer Pitágoras, né? Em geral, a hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles, ou seja, que tem dois lados iguais, consequentemente, né, dois ângulos iguais, aqui é 45 e aqui é 45, é o L raiz de 2, ou seja, o lado, um dos catetos que são iguais, raiz de 2. Por quê? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, isso aqui vai dar x quadrado igual a 2L quadrado, e vai dar x igual a raiz de 2L quadrado. Aí alguém pode estar se perguntando, Antônio, não tem que botar um mais ou menos? A gente está fazendo, por mais que existam dois números que é ao quadrado de 2L ao quadrado, um positivo e um negativo, a gente está resolvendo um triângulo e o lado é sempre positivo. Então, isso aqui vai dar a raiz quadrada de L quadrado é L, e a raiz quadrada de 2 é raiz de 2. Lembrando que o L é positivo, então só tem como x ser positivo. Então, tá aí. Sendo assim, eu tenho um triângulo, então, retângulo, de lado L, L, 90, que é 45. A gente disse que esse triângulo é isósceles, né? Porque ele tem dois lados iguais e dois ângulos consequentemente iguais também. E aqui é L raiz de 2. E aí eu posso escolher agora seno, cosseno e tangente, né? Seno de 45. Tanto faz o ângulo que eu escolho, né? Porque, ó, se eu pegar esse ângulo aqui, o cateto oposto é L. Se eu pegar esse outro ângulo, o cateto oposto também é L. Então, o resultado é o mesmo. Então, seno de 45 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Eu posso cancelar o L, eu vou ficar com seno de 45 igual a 1 sobre raiz de 2. E posso racionalizar. Eu vou ficar com seno de 45 igual a raiz de 2 vezes 1 é raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Então, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Eu posso ir lá na minha tabela e já completar o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Vamos agora calcular, então, o cosseno de 45 desse mesmo triângulo, né? O cosseno de 45 graus é o cateto, tanto faz novamente qual eu escolho aqui nesse caso, porque é isósceles. Cosseno de 45 graus, então, é cateto adjacente pela hipotenusa, mas o cateto adjacente é igual ao cateto oposto, então o resultado vai dar o mesmo. Isso aqui vai dar 1 sobre raiz de 2, que é raiz de 2 sobre 2. Portanto, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 também. Eu não preciso, até posso fazer, mas não há necessidade, né? Para tangente, porque a tangente é seno sobre cosseno, né? A gente já viu isso. Então, se eu dividir seno de 45 por cosseno de 45, a tangente vai dar 1, né? Porque o seno é igual ao cosseno, mas eu posso calcular também, mesmo assim, ó, olhando ali no triângulo. Tangente de 45 é o cateto oposto pelo adjacente, ou seja, L sobre L, né? Isso vai dar 1. Então, a tangente de 45 graus é igual a 1. Então, está aqui completado. Bom, não tem como a gente construir no triângulo retângulo, né?
sem ser esse ângulo de 90, outro ângulo de 90, né? Não daria um triângulo. Mas, quando a gente for ver trigonometria na circunferência, que é o próximo conteúdo para a próxima prova, aí a gente tem como definir, então, o seno de 90, o cosseno e a tangente. Por enquanto, então, a gente vai assumir que o seno de 90 é 1, o cosseno de 90 é 0, e a tangente de 90 não existe. Não é um número real, tá? Então, fica bem claro quando a gente estuda na circunferência por que a tangente do ângulo de 90 não existe. Basicamente, só uma pincelada, para não ficar tão abstrato, seria algo parecido com isso. Eu escolho um ponto na circunferência e marco aqui o raio. Digamos que o raio seja R. E marco um ângulo qualquer, alfa. Só que esse raio poderia ser qualquer. De propósito, para facilitar a vida, a gente escolhe o raio igual a 1, circunferência de raio 1, porque não importa o raio, porque esse tamanho aqui vai ser raio, esse aqui também vai ser raio, ou seja, se aqui é 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1. Se for R também vai ser, então o resultado daria o mesmo. Então eu marco um ângulo alfa, e aí eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, 90 graus. Esse carinha aqui, né, que eu vou chamar de x, essa distância aqui, se eu calcular o cosseno de alfa, observe que o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa, que é 1. Só que 1 vezes cosseno da cosseno, então x igual a cosseno alfa. Esse ponto que tem coordenada x, y, né? Então, por isso que isso aqui é x, esse tamanho vai ser y, então aqui também é y. O cateto oposto a alfa é y, então se eu calcular seno de alfa, vai dar cateto oposto, que é y, pela hipotenusa, que é 1. Então, isso aqui também vai dar que y igual a seno de alfa. Agora, imagine, então, o seguinte, ó. Quando esse ângulo aqui for indo para 90, né, esse ponto, chegar em 90, o que vai acontecer quando o alfa estiver aqui, ó? A projeção do ponto, então, dá o x, que é cosseno, no eixo x, e a projeção no eixo y, observem que dá o seno de alfa. Então, esse ponto, se eu projetar no eixo y, ele vai cair aqui, ó. Só que aqui vale 1, porque é o raio da circunferência. Então, o seno de 90 é igual a 1. E o cosseno? Quando eu estiver exatamente em 90 graus e olhar para o eixo x, eu vou cair exatamente no zero. Ou seja, essa projeção, quando eu vou subindo aqui, ó, ela vai diminuindo. Ó. E aí, o cosseno de 90 é zero. É só uma pincelada, depois a gente vai ver isso com cuidado. Ah, e a tangente, Antônio? A tangente a gente traça por esse ponto uma reta tangente vertical, aqui é o eixo x, e prolonga o raio até tocar a reta. E o tamanho desse prolongamento aqui, ó, a gente chama de tangente, tangente de alfa, que é o cateto oposto pelo adjacente. E aí vem a seguinte questão: o que acontece com o tamanho desse segmento aqui, ó, que eu vou destacar em branco aqui, ó, que é a tangente, quando o ângulo for subindo, ó, for chegando próximo de 90. Se eu olhar o tamanho do segmento, quando eu chegar próximo de 90, essas duas retas aqui serão paralelas. Ou seja, a gente diz que essa reta aqui do ângulo vai encontrar a tangente no infinito. Ou seja, não é um número real, né? Então a tangente de 90 não existe. Ou seja, a reta jamais vai encontrar, né? Essa reta aqui que eu estou projetando jamais vai encontrar a reta tangente. E aí com isso fica a questão, e como é que eu encontro o cosseno e a tangente de 30 graus? Eu falei que ia deixar como exercício, a gente já pode fazer. A gente toma um triângulo equilátero, de lado L, também L, e aqui L. A gente sabe que um triângulo equilátero tem todos os ângulos iguais a 60 graus. Então, um triângulo equilátero tem 3 lados iguais, isósceles 2 lados iguais. Se eu traçar uma altura desse triângulo equilátero aqui, ó, por esses dois ângulos serem iguais aqui da base, essa altura, o meu desenho não parece, né, mas vai dividir a base ao meio. Então eu vou obter um triângulo retângulo, que é 90. Esse ângulo vai ser dividido ao meio, então vai ser 30. Aqui eu chamei de altura.
e aqui é L. E essa base do triângulo aqui, como vai dividir ao meio, então vai ser metade de L de cada lado. Então vai ser L sobre 2. Eu posso fazer Pitágoras para achar a altura. Então a hipotenusa ao quadrado é h ao quadrado. Cuidado, né? Não comecem com h porque vão acabar errando. Até posso, mas aí apareceria um sinal de menos. Ó. Então h ao quadrado é esse aqui menos esse. L ao quadrado menos... Isso aqui ao quadrado é L ao quadrado sobre 4. Tirando o mínimo, que é 4, vai ficar 4 aqui é 1, né? 4L ao quadrado, só multiplicar cruzado. 4L ao quadrado e 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Simplificando, eu vou ficar aqui h ao quadrado aqui. H ao quadrado é 3L ao quadrado sobre 4. E aí eu extraio a raiz quadrada de 3. Só lembrando que, como é uma divisão, extrai a raiz de numerador e denominador. Já pode separar assim, ó. Os dois são positivos. Então, raiz de L ao quadrado é L, raiz de 3 não tem, e a raiz de 4 é 2. Então, a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Então, eu posso voltar aqui no triângulo, desenhar ele novamente aqui. Então, é L sobre 2. A altura deu L raiz de 3 sobre 2. E aqui é L, que é 90. Aqui é 60, né? O desenho não botei aqui. E aqui é 30. Então, observem que na tabela não tem o ângulo de 60 graus, né? Mas observem que eu consigo agora também construir a tabela um pouco maior para o 60, né? Então eu posso escolher agora, eu vou fazer para o 30. Seno de 30, cateto oposto, que é L sobre 2, pela hipotenusa, que é L. Se eu cancelar o L, vai dar aqui seno de 30 é igual a meio. Então, o seno do ângulo de 30 graus é 0,5. O cosseno de 30 é o cateto adjacente, que é L raiz de 3 sobre 2, sobre a hipotenusa, que também é L. Se eu cancelar o L, né, ó, vai ficar raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 é o cateto oposto pelo adjacente. Cateto oposto L sobre 2 pelo adjacente, que é L raiz de 3 sobre 2. Aí a gente conserva a primeira fração. Poderia ter feito isso nessas também, né? E multiplica pelo inverso da segunda, né? Da fração que está aqui no denominador, que é 2 sobre L raiz de 3. Vai cancelar o 2 e o L vai ficar 1 sobre raiz de 3. Eu posso racionalizar. Isso vai dar raiz de 3 e aqui embaixo vai dar 3. Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Para calcular o seno de 60 e o cosseno, eu posso fazer a mesma coisa. Seno de 60 é o cateto oposto a 60 pela hipotenusa. Só que se vocês observarem, cateto oposto a 60 é L raiz de 3 e a hipotenusa é L. Ou seja, é a conta que eu fiz para o 30, né? Na aula que eu falei sobre... que eu defini seno e cosseno no triângulo, eu falei, né? Seno de alfa igual a cosseno de beta, ou seja, se eles são complementares, a soma de 30 e 60 dá 90, né? Então eu posso dizer que o seno de 60 é igual ao cosseno de 30, porque a soma dos dois dá 90, então vale isso. Só que cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60, ora, para 90 falta 30, então é seno de 30. Como eu já conheço o seno de 30, é meio. Ah, e a tangente, Antônio? Não, aí a tangente não tem essa, né? Aí a tangente de 60, aí eu tenho que fazer no triângulo ou dividir o seno de 60, também posso, ó, seno, como eu já tenho, né? Seno de 60 pelo cosseno de 60. Posso até fazer usando o triângulo, mas fica mais rápido aqui, raiz de 3 sobre 2.
sobre 1 meio. Isso aqui vai dar raiz de 3. Né? Então, eu tenho a minha tabela. Eu posso até aumentar, né? Essa tabela aqui que ele fez para o 30, 45, 60. Aqui é meio. Aqui é raiz de 3 sobre 2. E aqui é raiz de 3 sobre 3. Aí faltou o 60, então a gente poderia construir a tabela mais completa aqui embaixo. Construindo a tabela, eu tenho seno, cosseno e tangente. E vou precisar de mais uma coluna, né? E tem os ângulos, talvez mais um ainda. E tem os ângulos. Eu vou botar aqui, ó, 0, 30, 45, 60. E vou colocar mais uma coluna, que é o do 90 graus. E aqui, 90. Todo mundo em graus. Assim como o 0, eu fiz para o 90, o 0 é a mesma coisa lá na circunferência, tá? Se eu projetar no eixo X o seno de 0 dá 0. Deixa eu botar com outra cor aqui. O seno de 0 dá 0, o cosseno de 0 dá 1 e a tangente de 0 dá 0. Aí a gente viu que o seno de 30 é meio, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. O de 45 era raiz de 2 sobre 2, o cosseno também é igual, e a tangente era 1. Agora para o 60, seno de 60 é o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, aqui é meio, e aqui é raiz de 3. E por último, o 90, seno de 90 é 1, o cosseno de 90 é 0, e a tangente de 90 não existe. Deixa eu diminuir o zoom aqui para ficar melhor para vocês verem. Então está aí a nossa tabela completa, digamos assim, com os ângulos chamados de ângulos notáveis. Nos triângulos, em geral, vocês vão encontrar 30, né, 45, 60. Vocês não vão ter um triângulo retângulo com dois ângulos de 90, por exemplo, ou qualquer outro triângulo com dois ângulos retos. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, né? Na geometria plana, né? No plano. Se a gente... O correto é que não existe triângulo plano, digamos assim, né? A gente mora numa esfera, então se eu pegar 3 pontos sobre a esfera e tentar construir um triângulo pela curvatura da Terra, esse triângulo vai ser curvado. Então eu acho que eu já falei sobre isso, alfa, beta e gama. Então se eu somar alfa mais beta mais gama, a soma dos ângulos internos desse triângulo é maior ou igual que 180. A princípio não existe triângulo plano, digamos, como a gente conhece, né? Claro que para o nosso dia a dia as distâncias são tão pequenas que a gente percorre caminhando, que essa distância aqui, se eu utilizar para calcular, usar o do triângulo, o erro vai ser muito pequeno, eu posso ignorar, porque, sei lá, se eu sair de uma cidade aqui em Santa Catarina e ir para outra, e pegar 3 pontos no estado e fazer um triângulo, a curvatura vai ser tão pequena que eu posso ignorar a curvatura para fazer os cálculos. Porém, se eu for viajar de um continente a outro, por exemplo, de avião, toda a navegação tem que ser feita com base na geometria esférica e não na geometria plana. Então é só como curiosidade mesmo. E está aqui, completa a nossa tabela. Eu acho que vocês vão encontrar como exercício. Tá? Então, alguns exercícios, talvez vocês tenham que usar esses valores exatos, como estão aqui, e não com vírgula, por exemplo. Eu vou usar o raiz de 2 sobre 2 como sendo 0, 7, 0. Cuidado. Se o exercício disser que é 0, 7, 0, ok. Se ele disser que é raiz de 2 sobre 2, eu tenho que usar o raiz de 2 sobre 2, até porque eu não consigo achar os valores exatos que tem na resposta.